Bem, pessoal, nós somos o grupo de processo penal 2 que vai falar sobre as prisões cautelares e as garantias fundamentais. O nosso grupo é composto pela Esther, pela Isabelle, pela Luísa, por mim, Natália, e pela Stephanie. Bem, a Luísa vai falar um pouquinho sobre os princípios, os princípios que estarão tanto no campo civil quanto no campo penal e a sua correspondência. A Isabelle vai falar um pouquinho sobre a prisão em flagrante, a Esther vai falar sobre a prisão temporária e a prisão provisória, a Stephanie vai falar sobre a prisão preventiva e eu vou fazer o encerramento falando sobre o funcionamento da prisão cautelar, especialmente sobre a banalização da prisão preventiva, e espero que vocês gostem. Entender os tipos de prisão, vamos falar sobre alguns dos princípios que regem o processo penal. Em primeiro lugar, fazendo um adendo ao processo civil, nós temos dois conceitos super interessantes. O fumus boni iuris, que é a fumaça do direito, e o periculum in mora, que é o perigo de demora. No processo civil, esses dois conceitos são necessários para a aplicação das medidas cautelares. Então, em primeiro lugar, o fumus boni iuris é aquele que faz um juízo de cognição sumária sobre os elementos que foram trazidos ao processo, sobre o bom direito que aquela pessoa possui. Já o periculum in mora é aquela ideia de que se você não conceder aquele direito, ele vai perecer. Então, fazendo com uma certa flexibilização desses conceitos, a gente pode, fazendo ali uma estreita relação do processo civil com o processo penal, trazer esse conceito para as cautelares, a prisão cautelar do direito processual penal. Aí, nós temos dois princípios, aí vocês podem até ver a semelhança dos conceitos, que são o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Então, como que a gente entende isso no contexto do direito penal? O fumus commissi delicti, ele é mais ou menos aquele em que a gente vai precisar da comprovação da prática do crime, ou seja, da materialidade, e de indício de autoria. E eu chamo a atenção aí no slide para a gente perceber que esses, não coincidentemente, são os requisitos para o recebimento de uma denúncia no processo penal. Então, a gente tem aí o conceito de Lopes Júnior, que de Sartre, o primeiro ponto a ser demonstrado é a aparente tipicidade da conduta desse autor, em conjunto, claro, aqui avançando um pouco, com o periculum libertatis. O que é esse periculum libertatis? É o perigo representado pela liberdade desse investigado ou acusado para o procedimento. Então, a gente tem aí que, como a prisão, vamos tentar entender isso melhor, como a prisão cautelar, ela é acessória, todos os tipos de prisão, eles são acessórios ao processo, eles existem para servir ao processo. Então, a gente pode concluir que a prisão cautelar, como fazendo esse papel de acessoriedade, ela acaba, com base no periculum libertatis, ajudando todo o procedimento. Então, ela vai o quê? Se precaver no sentido daquele acusado estar, por exemplo, ameaçando uma testemunha, destruindo uma prova, dando sinais que vai fugir, sendo esses, então, conceitos concretos de como a gente pode usar uma cautelar, né? E aí, avançando agora para uma parte que a gente pode fazer uma problematização, uma pessoa só pode estar presa se a liberdade dela atrapalhar o processo, porque a prisão, ela tem que ser o último recurso, a gente está cansado de saber disso. Então, a gente tem aí no 302 do CPP os motivos para que uma pessoa pode estar sendo presa cautelarmente, preventivamente. Então, a gente tem como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Eu queria que a gente focasse um pouquinho nessa ideia de garantia da ordem pública, porque, em minha humilde opinião, é um conceito muito abstrato. Então, a gente pode questionar se vale a restrição de um direito fundamental para um conceito abstrato de garantia da ordem pública, porque eu trago aqui, o que é a garantia da ordem pública para você pode não ser a garantia da ordem pública para mim, né? Então, por mais que o conceito geral seja essa incolumidade, um conceito de segurança pública, é de fato um conceito bem abstrato. E essa abstratividade, ela fere o princípio da presunção de inocência. E aí eu trago, para a gente finalizar aqui, uma outra problematização, uma questão, na verdade, é que existe tutela de urgência no direito penal? Aquela tutela de urgência que a gente tanto conhece lá no processo civil? Não, ela não existe. Então, por que a gente
existe a prisão como garantia dessa ordem pública. Isso acaba não fazendo muito sentido, porque coloquei aí no slide, o processo penal ele não existe para garantir a ordem pública. Ele existe para determinar e proteger os direitos desses envolvidos. Então a gente acaba tendo uma situação incongruente da efetividade dessa ordem pública quando a gente pensa na prisão preventiva, na prisão cautelar e principalmente levando aqui ao assunto de todo o nosso encontro das garantias fundamentais. Então, a ideia de garantir a ordem pública, ela deveria, aqui dando mais uma vez uma opinião, ser do direito penal material e não do direito penal processual. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a prisão em flagrante e o Aury Lopes ele explica que a prisão em flagrante ocorre quando existe a visibilidade do delito, quando o fumus comicit delicti é inequívoco. E essa certeza visual da prática do crime gera obrigação para os órgãos públicos e faculdade para os particulares, né, de evitar a continuidade da ação delitiva. E nesse ponto é importante ressaltar que o flagrante é uma medida de mera detenção, que não está dirigida a garantir o resultado final do processo, e por isso que pode ser praticado tanto por um particular quanto pela autoridade policial. Pelo fato do flagrante ser uma medida precária, o legislador consagrou caráter pré-cautelar dessa prisão, justamente pelo sentido de que ela não se dirige a garantir um resultado final do processo, mas sim apenas a colocar o detido à disposição do juiz para que adote ou não uma verdadeira medida cautelar. E aí, o juiz, em até 24 horas, deverá receber o auto de prisão em flagrante e decidir sobre o relaxamento, conversão em prisão preventiva, e aí, nesse ponto, tem que haver o pedido, né, porque é proibido ao juiz decretar de ofício na fase pré-processual, decretação de outra medida cautelar alternativa à prisão, ou na prisão preventiva, no caso, né, ou concessão da liberdade provisória com ou sem fiança. E é importante destacar que, caso não esteja presente o periculum libertatis para justificar a prisão preventiva, ou não sendo ela necessária e proporcional, o juiz deve conceder liberdade provisória. Contudo, na reforma de 2019 e 2020, o Aury Lopes ele alega que foi ressuscitada uma medida flagrantemente inconstitucional, que é o artigo 310, parágrafo 2º do CPP, que traz à tona uma prisão em flagrante que mantém o agente preso sem a decretação da liberdade preventiva, ao vedar a concessão da liberdade provisória quando o agente é reincidente, integra organização armada ou milícia. Aqui a gente vai ter as espécies de flagrantes, né? E aí, no artigo 302, fala: considera-se em flagrante delito quem? O inciso 1, está cometendo a infração penal. Aqui ocorre quando a gente é surpreendido cometendo o delito, e dependendo do caso, a prisão nesse momento poderá evitar a própria consumação. O inciso 2 fala: acaba de cometê-lo. E aí ocorre quando a gente acaba literalmente de cometer o delito, e o agente é surpreendido. Nesse caso, o agente cessou recentemente a prática da conduta descrita no tipo penal, e por isso trata-se ainda de flagrante próprio, pois não há lapso um lapso relevante entre a prática do crime e a prisão. Já o inciso 3 fala: é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser autor da infração. E aí aqui a perseguição ela deve começar logo após o crime. No âmbito processual, somente é considerada perseguição quando há o contato visual inicial ou pelo menos uma proximidade que permita à autoridade ir ao encalço do agente. O requisito temporal, que se refere a essa parte de logo após, é um pequeno intervalo entre a prática do crime e o início da perseguição. Assim, a perseguição deve iniciar poucos minutos após o fato, ainda que perdure por várias horas. E em relação à parte do inciso que fala a situação que faça presumir a autoria, o Aury Lopes aponta como sendo uma disposição considerada substancialmente inconstitucional, devido ao princípio da presunção de inocência, que não se pode presumir a autoria sem que ela esteja demonstrada e provada. E nesse caso, a presunção de autoria, que fala o artigo, é em relação aos elementos, né? Como está na posse de objetos subtraídos, por exemplo. O inciso 4 fala: é encontrado logo após com instrumentos, armas, objetos ou papéis que o faça presumir ser ele autor da infração. E aí é quando a gente tem, ele é encontrado, né?
E quanto ao requisito temporal, entende-se que pode ser mais dilatado do que o inciso terceiro. E assim, não estando configuradas essas situações, a prisão em flagrante é ilegal e deve ser relaxada pela autoridade judiciária competente. Aqui a gente vai falar um pouquinho do auto de prisão em flagrante, né? Após a detenção do preso, deve ser apresentado à autoridade policial, que deve ouvir o condutor, as testemunhas que presenciaram o fato ou a prisão e, no final, interrogar o preso. E caso não haja testemunhas, deverão assinar ao menos 2 pessoas que tenham testemunhado a apresentação do preso à autoridade. E o interrogatório será reduzido a termo e assinado pelo imputado, seu advogado e pela autoridade policial. E no final será dada ao preso uma nota de culpa. Assim, finalizado o auto de prisão em flagrante, deverá ser remetido ao juiz competente. Em relação às garantias constitucionais e legais da prisão em flagrante, né? O artigo 5º da Constituição, em seu inciso 61, restringe a possibilidade de prisão em 2 casos, né? Que é o flagrante delito e por ordem judicial escrita e fundamentada. Só que tem uma exceção, que é o caso de transgressão militar e crime propriamente militar. Já o inciso 62 impõe a dupla comunicação da prisão, que deverá ser imediatamente levada ao conhecimento do juiz e da família do preso. Já o artigo 306 do CPP impõe a necessidade de que o juiz seja imediatamente comunicado da prisão, bem como o Ministério Público e a pessoa indicada pelo preso. Seja enviado também ao juiz em até 24 horas depois da prisão o auto de prisão em flagrante e, no mesmo prazo, se o preso não indicar um advogado, deverá enviar cópia integral para a Defensoria Pública. E o artigo 306 também traz à tona o conceito de nota de culpa, que define o motivo da prisão, indica os elementos de acusação, nome dos condutores e etc. Assim, 2 momentos devem ser rigidamente observados, que é a comunicação imediata da prisão ao juiz e a necessária conclusão do auto de prisão em flagrante, expedição de nota de culpa e o encaminhamento para a autoridade judiciária em até 24 horas. Em relação à decisão judicial sobre o auto de prisão em flagrante, observado o artigo 310, podemos dividir em 2 momentos, que diz respeito, primeiro momento, a analisar o aspecto formal do auto de prisão em flagrante, bem como a legalidade ou ilegalidade do próprio flagrante, através dos requisitos do 302 do CPP. Já no segundo momento, homologado à prisão em flagrante, deverá o juiz sempre enfrentar a necessidade ou não da prisão preventiva, caso haja pedido, a concessão da liberdade provisória com ou sem fiança e a eventual imposição de medida cautelar diversa. É importante observar que a conversão da prisão em flagrante em preventiva não é automática, mas tem que ter fundamentação, que precisa apontar, além do fumus commissi delicti e o periculum libertatis, os motivos pelo qual o juiz entendeu inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas do artigo 319. E a conversão, nesse ponto, não deve ocorrer de ofício, devendo ter a representação da autoridade policial ou o requerimento do Ministério Público. Aqui é a continuação do artigo. E aqui agora a gente vai falar um pouquinho de audiência de custódia. A audiência de custódia é o momento em que o preso, após a formalização do auto de prisão feito pela autoridade policial, vai ser ouvido por um juiz que decidirá se o flagrante será homologado ou não e se a prisão preventiva será necessária ou se é o caso de aplicação de medidas cautelares diversas. E nesse ponto é importante observar que a audiência de custódia não se limita a casos de prisão em flagrante, né? Ela também é exigível na prisão temporária e na prisão preventiva. Assim, a audiência de custódia, ela humaniza o ato de prisão, permitindo melhor controle da legalidade do flagrante e também cria condições melhores para o juiz avaliar a situação e a necessidade ou não da prisão cautelar. E uma observação importante é que o artigo 310, parágrafo 4º, que fortalecia a importância e a obrigatoriedade da audiência de custódia, foi suspenso por conta da liminar do ministro Fux. E aqui, para finalizar essa parte de prisão em flagrante, a gente trouxe breves observações.
E a primeira delas é em relação ao flagrante forjado, que ocorre quando é criada uma situação de flagrância delitiva para tentar legitimar a prisão, criando uma situação de fato que é falsa, né? E por isso é um flagrante ilegal, porque não existe crime. O flagrante provocado também é ilegal e ocorre quando existe uma indução, um estímulo para que o agente cometa um delito exatamente para ser preso. O flagrante preparado também é ilegal porque é vinculado à existência de um crime impossível. E destaca nesse ponto a súmula 145 do STF, que diz que não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Já em relação ao flagrante esperado, nem todo flagrante é ilegal, pois nem sempre vai haver um crime impossível. E, por fim, o flagrante protelado está previsto no artigo 8º e o artigo 9º da Lei 12.850 de 2013 e somente se aplica nos casos de organização criminosa. Agora eu vou passar a palavra para a próxima colega. Oi, gente. Vou falar um pouco agora sobre a prisão preventiva que está disposta do artigo 311 ao artigo 316 do Código de Processo Penal. É importante logo de início destacarmos que esse tipo de prisão pode ser decretado no curso da investigação ou do processo, inclusive após a sentença condenatória recorrível. A prisão preventiva não pode ser decretada de ofício pelo juiz, isso é, ela somente pode ser decretada por um juiz ou um tribunal competente em decisão fundamentada, decisão essa que deve ser fundamentada de forma minuciosa, como estabelece o artigo 315, feita de uma forma concreta e individualizada, a partir de prévio pedido expresso, ou seja, prévio requerimento do Ministério Público, do querelante ou mediante representação da autoridade policial. Aqui é fundamental observarmos que o querelante mencionado no artigo 311 é o querelante da ação penal privada subsidiária da pública. Isso porque o inciso 1º do artigo 313 estabelece que não cabe prisão preventiva quando a pena for igual ou inferior a 4 anos, o que torna incompatível com os crimes em que cabe ação penal privada. Dando continuidade ao estudo da prisão preventiva, de suma importância também é o disposto no artigo 313, que trata das condições de admissibilidade para a decretação da prisão preventiva. Ela é cabível nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, quando há reincidência em crime doloso, se o crime envolver violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, quando há incerteza sobre a identidade do indiciado e quando há o descumprimento de outras medidas. Além disso, a Lei 13.964 alterou e inseriu o dever de revisar periodicamente a prisão preventiva nos termos do artigo 316, parágrafo único, a cada 90 dias. É um dever e com sanção expressamente prevista em lei, ou seja, passa a ser ilegal se não realizada essa revisão. Partindo agora para a análise do requisito da prisão preventiva, podemos observar o fumus comissi delicti, ou seja, a exigência de que para a decretação da prisão preventiva existam prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, ou seja, um juízo de probabilidade razoável, um predomínio das razões positivas que, segundo Carnelucci, significa prova de que a conduta é aparentemente típica, ilícita e culpável. Por isso, a análise do elemento subjetivo do tipo é fundamental, tendo em vista que sua ausência leva à tipicidade da conduta ou à desclassificação para o tipo culposo, que não cabe prisão preventiva. Além disso, é imprescindível também que se observe o disposto no artigo 314, pois basta que exista a probabilidade de que o agente praticou o fato a partir de uma causa de exclusão da ilicitude para que a prisão preventiva seja afastada, porque é incompatível, né? Outro ponto imprescindível e fundamento para a decretação da prisão preventiva é o periculum libertatis,
que é o perigo que decorre do estado de liberdade do sujeito passivo e que a Luísa detalhou melhor no início da apresentação. O artigo 312 do Código de Processo Penal emprega conceitos que pretendem designar situações que necessitam de proteção e sem o qual nenhuma prisão pode ser decretada, que é o risco para a ordem pública, o risco para a ordem econômica, a conveniência da instrução criminal e também para assegurar a aplicação da lei penal. Qualquer que seja o fundamento da prisão, é imprescindível a existência de prova razoável desse perigo, ou seja, tem que ser um perigo real. Terminadas as questões relativas à prisão preventiva, é importante destacarmos também o artigo 319, que dispõe sobre as medidas cautelares diversas. Essas medidas alternativas também exigem a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, não podendo, sem eles, serem impostas. Além disso, somente deverá ser utilizada quando cabível a prisão preventiva e que em razão da proporcionalidade, tem uma restrição menos onerosa que sirva para tutelar essa situação. Nesse sentido, a prisão preventiva deve ser o último instrumento a ser utilizado. E quando essas medidas podem ser empregadas? A qualquer tempo no curso da investigação ou do processo, quando se fizer necessária a medida de controle, evitando a prisão preventiva, a qualquer tempo no curso da investigação ou do processo como medida substitutiva à prisão preventiva já decretada e que se revele desproporcional e desnecessária à luz da situação fática de perigo, ou aplicada juntamente com a liberdade provisória no momento da homologação da prisão em flagrante pelo juiz, como medida alternativa à prisão preventiva e menos onerosa. Por fim, cabe a gente mencionar aqui também a prisão domiciliar, estabelecida nos artigos 317 e 318, que fica autorizada por motivos pessoais do agente de natureza humanitária, onde a demonstração da existência dessa situação é feita por uma via documental, né, ou também por uma perícia médica. A Lei 13.257 ampliou o rol de cabimento e incluiu as situações de gestante, mulher com filho de até 12 anos incompletos e homem quando for o único responsável pelo cuidado dos filhos de até 12 anos incompletos também. Mais recentemente, a Lei 13.769, de 2018, estabeleceu a substituição da prisão preventiva pela domiciliar da gestante ou que for mãe responsável por crianças ou pessoas com deficiência. Isso está estabelecido nos artigos 318A e 318B, onde essa substituição é limitada quando o crime é cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou quando o crime tenha sido cometido contra seu filho ou dependente. Agora a gente vai dar continuidade falando um pouco sobre a prisão temporária. Bom, além das prisões cautelares que já foram apresentadas anteriormente, eu venho falar de mais uma aqui que nós vamos encontrar, que é a prisão temporária, que foi institucionalizada pela Lei 7.960, de 89, né, a priori com o nome de prisão para averiguações, que posteriormente foi alterado por seu nome atual, que é prisão temporária. Esse tipo de prisão, ele vai tratar-se, né, de uma prisão cautelar para satisfazer o interesse da polícia, pois, como nós vamos ver que está disposto no artigo 1º, inciso 1 da Lei 7.960, essa prisão ela vai estar sob o manto da imprescindibilidade para as investigações do inquérito. E aí, nessa linha, né, o Aury Lopes Júnior ele vai apresentar uma importante visão, né, um conceito central do que seria a prisão temporária, que basicamente vai nos dizer que a prisão temporária ela nada mais é do que um instrumento da cultura inquisitória, pois quando nós analisamos, né, toda a fundamentação para ser decretada esse tipo de prisão, nós vemos ali que o preso ele fica ali 24 horas à disposição do inquisidor, em que a todo momento tudo que vai ser buscado vai ser a confusão e a colaboração, ou que também nós entendemos como delação premiada. Bom, o artigo 1º
em seus incisos 1, 2 e 3 da Lei 7.960, vai apresentar os requisitos para a decretação desse tipo de prisão, que devem ser interpretados de forma conjunta. Por quê? Nós vamos ver que só poderá haver prisão quando aquele suspeito, né, de ser autor ou partícipe, ele deve estar sendo suspeito, né, acusado de algum dos crimes elencados no inciso 3º, como também esse tipo de decretação ela deve ser imprescindível para a investigação, que é algo que nós encontramos no inciso 1º. O inciso 2º, sozinho, ele não vai autorizar a prisão temporária. E aí, com isso, analisando esses incisos, nós vamos encontrar o fumus comissi delicti no inciso 3º, né, quando ele requer as fundadas razões e a prova ligada aos crimes do inciso das alíneas, né, de A a P, que vão desde o homicídio doloso até os crimes previstos na lei de terrorismo. E nós encontraremos o pericum libertatis no inciso 1º, quando o legislador ele vai requerer aquela imprescindibilidade, ou seja, aquela necessidade da decretação da prisão temporária para as investigações do inquérito. E aí, quanto ao procedimento da prisão temporária, né? O artigo 2º da Lei 7.960, ele vai prever que a prisão ela deve ser decretada pelo juiz no prazo de 5 dias, né, mediante o requerimento do Ministério Público ou da representação da autoridade policial, não podendo, então, ela ser determinada de ofício, né, o que vai aí preservar o sistema acusatório. Já o parágrafo 2º desse mesmo artigo, né, ele vai requerer que o despacho que determina a prisão, né, seja fundamentado, ou seja, esse despacho ele deve demonstrar tanto a necessidade quanto a adequação da decretação da cautelar. Por fim, a lei ela vai apresentar também alguns dos direitos e garantias que o preso temporário tem, além daqueles previstos na Constituição, sendo eles o exame de corpo de delito, né, que deve ser feito tanto no momento inicial da prisão quanto no seu término, e isso vai ser algo que visa afastar a eventual arguição de maus tratos ou tortura sofridas durante o período de encarceramento, isso para resguardo tanto do preso como também da própria autoridade responsável pela prisão. Um outro direito, né, garantido preso temporário, nós temos aí a separação dos presos temporários dos demais detentos. E aí, tendo em vista todas as prisões cautelares, o Código de Processo Penal, ele apresenta também a liberdade provisória, que é uma medida alternativa de caráter substitutivo em relação à prisão preventiva, que, como apresentado pela Stephanie anteriormente, né, fica somente reservado para os casos graves que legitimam a sua decretação. A liberdade provisória ela tem fundamento no artigo 5º, inciso 66, que dispõe que ninguém será levado à prisão nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória ou com ou sem fiança, seguindo o princípio, né, da inocência. No Código de Processo Penal, a redação do artigo 321, que foi alterada pela Lei 12.403 de 2011, que fez uma reforma processual, né, esse artigo ele determina que, ausentes os requisitos da prisão preventiva, o juiz deve conceder a liberdade provisória de forma a assegurar esse fundamento constitucional que nós citamos anteriormente. E aí, além disso, o artigo ele vai prever a imposição de medidas cautelares previstas no 319 do Código de Processo Penal também, de modo a vincular o acusado posto em liberdade ao processo e ao juízo, visando assegurar sua presença nos atos processuais sem a necessidade de privar a liberdade do acusado. E aí, com isso, nós vamos ver que existem 4 espécies da liberdade provisória atualmente, né? A primeira delas é a liberdade provisória sem fiança, mas com obrigação de comparecer a todos os atos do processo, quando o agente ele vai praticar um fato que abriga uma causa de exclusão de ilicitude, né? Que nós conhecemos como estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal e o exercício regular de direito. E aí nós vamos encontrar essa espécie de liberdade prevista no artigo 310, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Uma segunda espécie é a liberdade provisória sem fiança. Nesse caso, seria porque o réu não teria condições de pagá-la. E ali, quando isso acontece, né, pode tanto o juízo como a autoridade, ela impor as condições previstas no 327 e 328 do Código de Processo Penal, né,
que vão ali trazer a proibição de mudança de residência sem prévia permissão da autoridade processante ou comparecimento perante a autoridade todas as vezes que foi intimado para atos do inquérito e da instrução criminal, como também para o julgamento, além de ser necessário, né, além de que, se for necessário, né, pode ser implementada também uma medida cautelar diversa prevista no artigo 319. Uma outra espécie é a liberdade provisória com fiança, e outras medidas cautelares diversas previstas no 319 também. Essa espécie ela estaria sendo imposta em casos em que se exige uma maior restrição e controle da liberdade do réu. E, por último, nós temos a liberdade provisória com fiança, cujo valor será fixado nos termos 325 do Código de Processo Penal, que nós veremos à frente. E, nesse caso, é aplicado quando se não vê uma necessidade de tanta restrição e controle da liberdade do réu. Desse modo, né, para nós entendermos como essa fiança pode ser aplicada, né, primeiro nós temos que entender o que ela significa e qual a sua atuação. E aí nós trouxemos o entendimento do Aury Lopes Júnior, que também é o nosso entendimento, né, de que a fiança ela é uma contracautela, uma garantia patrimonial, caução real, prestada pelo imputado e que se destina inicialmente ao pagamento das despesas processuais, multa e indenização em caso de condenação, mas também como fato inibidor da fuga. E, além disso, né, após as alterações da Lei 12.403, a fiança ela começou a demonstrar duas dimensões de atuação, sendo elas a sua aplicação no momento da liberdade provisória, como também a sua aplicação como uma medida cautelar isolada ou autônoma, pois, como nós vimos no slide anterior, né, a fiança ela não é obrigatoriamente imposta em conjunto com a liberdade provisória. E aí, nós vamos ver que o Código de Processo Penal ele vai apresentar também aqueles crimes inafiançáveis, ou seja, aqueles que a fiança não é cabível, sendo eles aqueles que estão presentes no artigo 323, 324, né, de modo que diz que não será concedida fiança nos crimes de racismo, nos crimes de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas e afins, como também crimes cometidos por grupos armados, civis ou militares, contra a ordem, né, constitucional e o Estado democrático. O 324 também vai apresentar alguns crimes inafiançáveis, né? E aí nós temos quando ocorre a quebra de fiança, né, anteriormente concedida ou infringido sem motivo justo, qualquer das obrigações a que se refere o 327, 328, que, como dito, se refere à proibição de mudança de residência sem previamente legitimado pelas autoridades concedentes, né? Ou então a sua obrigação de comparecer a todos os atos processuais, né, pertinentes ao inquérito e tudo mais. Nós temos também casos de prisão civil ou militar, ou então quando os presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva. Por fim, né, quando aplicável, né, o valor da fiança ele vai ser fixado em salários mínimos, devendo ser observado, né, a gravidade do delito, como dispõe o artigo 325. E aí, nos seus incisos 1º e 2º, vão dizer que de 1 a 100 salários mínimos, quando se tratar de infração cuja pena privativa de liberdade no grau máximo não for superior a 4 anos, e de 10 a 200 salários mínimos, quando o máximo da pena privativa de liberdade combinada for superior a 4 anos. Bom, com isso, né, agora a Natália vai apresentar como funciona essas prisões cautelares no Brasil. Bem, pessoal, então, dando continuidade aí à fala das minhas colegas, eu vou falar um pouquinho sobre a banalização da prisão preventiva. Bem, e por que eu vou falar sobre essa banalização da prisão preventiva? Porque o que nós vemos hoje são juízes fazendo o seu próprio Código de Processo Penal, né? E isso vai gerar, de certo modo, uma insegurança jurídica. E como que a gente vai começar a discutir essa questão? Para discutir essa questão, a gente vai fazer um retorno a uma questão fundamental, que é dos princípios, né? Os princípios constitucionais, os princípios para o processo penal, porque os princípios vão ser o nosso alicerce, eles vão ser a nossa garantia, o que vai permitir que a gente tenha um processo penal efetivo, né? Então aqui eu venho com uma definição do Miguel Reale,
que os princípios são verdades ou juízos fundamentais que servem de alicerce ou de garantia de certeza de um conjunto de juízos ordenados em um sistema de conceitos relativos a dada porção da realidade. Então, esses princípios vão funcionar como um limite ao poder de punir. Poderia ficar aqui algum tempo, pode passar, por favor? Poderia ficar aqui algum tempo falando, né, sobre os princípios, mas vou destacar aqui apenas alguns. O princípio da legalidade, o princípio da motivação das decisões, então a gente precisa ter decisões fundamentadas, o princípio do devido processo legal, o princípio da razoável duração do processo, o princípio da presunção de inocência, e aqui eu poderia falar do contraditório, da ampla defesa. Enfim, tudo isso vai constituir a nossa base, inclusive para questionar uma prisão, para fazer o pedido de relaxamento, por exemplo, de uma prisão ilegal. Pode passar, por favor. Bem, e quando a gente vai falar a questão desses princípios, né, a gente vai estar falando de razoabilidade e proporcionalidade. Para quê? Para justificar, para que seja justificado a adequação e a necessidade, né, dessa prisão preventiva. Bem, quando a gente vai falar, a Stephanie falou agora há pouco sobre a prisão preventiva e se dá muito na conceituação de que para garantir a ordem pública, às vezes para garantir a ordem econômica, para garantir a ordem social, mas será que esse conceito amplo, assim, esse conceito vago, é o suficiente para a gente cercear a liberdade de uma pessoa? Então é a partir disso que a gente tem que questionar também. Próximo slide, por favor. E assim, com isso, eu vou começar a trazer pra gente aqui, a minha fala, vocês vão perceber que ela é um tom provocativo, né? E isso é intencional, porque quando a gente fala do sistema penitenciário brasileiro, já é um sistema que está em colapso, já está em colapso há algum tempo, e essa tendência é piorar, como eu vou falar um pouquinho mais à frente quando eu for mostrar os dados. Então, nós temos uma panela de pressão prestes a explodir, representando o sistema penitenciário brasileiro, e logo em seguida, e não pensem que isso não nos traz custos, né? O custo ao cofre público, ele é muito alto. E nessa charge do Jornal de Brasília, tem ali um presidiário falando, Ipsil, o governo investe em mim mais do que em você. E ele fala isso para um estudante. Então, assim, pra gente perceber como é o funcionamento, né, desse sistema penitenciário, que é caro aos cofres públicos, mas que nós vamos ver no próximo slide, inclusive já pode até passar, é um estado de coisas inconstitucional. E isso já foi definido até pelo Supremo Tribunal Federal na DPF 347, uma reação de descumprimento de preceito fundamental, em que foi declarado o estado de coisas inconstitucional do sistema penitenciário brasileiro, né? Essa DPF ela foi proposta, foi ajuizada em 2015 pelo Partido Socialismo e Liberdade, pedindo o reconhecimento da violação dos direitos fundamentais da população carcerária. Não se enganem, quando a gente está falando de sistema carcerário no Brasil, a gente vai precisar remeter a alguns aspectos de sanções ilegítimas, do uso da força, da tortura, da superlotação, né? Próximo slide, por favor. E nesse sentido, né, dando continuidade à minha fala, eu venho com dados, né? O Brasil já, em 2016, o Departamento Penitenciário Nacional, ele nos dava o dado de 700 mil presos, né? Já em 2022, o Brasil alcançou a marca de 909.061 presos. É um aumento exponencial e os estudiosos sobre isso falam que não vai demorar muito para a gente chegar à marca de 1 milhão de presos. Nós já tínhamos, lá em 2016, a terceira maior população carcerária do mundo, né? E nos mantemos nesse lugar agora com 909 mil presos. E desse total, 44,5 são provisórios, ou seja, eles ainda não foram condenados, eles são presos cautelarmente. E eu retomo, eles não foram condenados, vírgula, eles já estão lá cumprindo a pena, então de certa forma eles já foram condenados. E tem uma coisa interessante, próximo slide, por favor. A gente sabe, né, quem está preso, quem é o alvo, né, desse sistema carcerário.
E qual é o tipo, e se a gente for parar para pensar, mas qual é o tipo penal mais incidente, né? Então vamos lá. Mais de metade dessa população é de jovens de 18 a 29 anos, entre os quais 66,7% são negros, né? E os tipos penais mais incidentes, o tráfico de drogas, furto e roubo, né? Então quando a gente vai remeter ao tráfico de drogas, né? Você vai ser preso se você é preto, se você mora numa periferia, se você é pobre, né? Então são questões que estão alicerçadas, inclusive com toda essa problemática, né, do que é o sistema penitenciário brasileiro e a banalização dessa prisão preventiva. Bem, aqui eu encerro minha fala. No próximo slide tem as referências bibliográficas. Espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido algo conosco. Muito obrigada.